Capítulo 36. Heather estava serena. Calma. Tão calma quanto o mar, quanto a grama e quanto aquelas árvores velhas. Pairava no agora do todo. Ela esquadrinhou a montanha e a charneca com o binóculo de Jaco. Estava escuro. Praticamente nada se mexia. Nenhum coelho, nenhum vombate, nenhum coala sonolento. Apenas a silhueta branca e amarelada da triodia sendo embalada pela brisa. Ela olhou para os contornos da cidade no continente. O sol tinha se posto havia muito tempo. As luzes já não a interessavam como antes. Ela observou, sem emoção alguma, um enorme avião comercial dar uma grande volta sobre a península de Mornington e seguir para o norte, onde ficava o aeroporto. Havia outros rastros de vapor lá em cima, indo de Melbourne para Sydney ou Perth. Era outro universo, aquele mundo de aviões, carros, shoppings e policiais. Um trovão retumbou no oeste. Heather ajeitou a carabina nas costas e o cantil cheio e o facão no cinto. Andou a passos largos pelo terreno vazio. Sob a Via Láctea. Sob o Cruzeiro do Sul. Tinha comida e água na barriga. Havia, sim, uma tempestade chegando. A tempestade era ela. Os O'Neill viviam numa terra sem sonhos. Nem conheciam a própria ilha. Sim, Tom matou aquela pobre mulher. Sim, ela mentiu e tentou esconder o que fez. Mas isso era apenas uma transgressão em cima de outra transgressão. A transgressão original era contra o povo que tinha vivido ali por 1000 gerações. Ela andou. E, enquanto andava, tocava música na sua cabeça. Todos os CDs antigos de May. Beatles, Stones, The Who, The Kinks. O vento ficou mais intenso. A temperatura caiu. Estava perto agora. A fazenda estava iluminada por postes e pelas luzes da casa. Ela ouviu música. Será que estavam celebrando? Eles certamente estavam ganhando a guerra de atrito. Será que já sabiam de Jaco? Ela se deitou na grama e pegou o binóculo. Perscrutou a fazenda em busca dos cachorros e os encontrou acorrentados perto da varanda. 3 cães juntos, roendo o jantar. Soltou o binóculo e verificou o vento. A brisa soprava do oeste, vinda do mar. Ótimo. Ela seguiu para o leste, dando a volta na fazenda para tomar bastante distância dos cachorros. Não iriam farejá-la, mas eram espertos e talvez a ouvissem. Não havia muitos outros mamíferos grandes ali na ilha holandesa naquela noite. Heather se aproximou do velho rolo compressor, tirou a carabina dos ombros e esperou no mato alto. Com o binóculo, observou o telhado com cuidado. Não havia ninguém lá naquela noite de vento forte. Ela analisou o pátio da fazenda, que também estava vazio. Ligou o walkie-talkie e prestou atenção. Nada em nenhum dos canais. As luzes estavam acesas na casa principal, mas não havia muita atividade nos outros lugares. Ela se lembrou do que Rory tinha dito a respeito dos formigueiros atrás do rolo compressor. Do que iam fazer com Hans. Talvez ela devesse. Sim, devia. Engatinhou até o formigueiro. Algumas formigas desbravadoras começaram a lhe morder os tornozelos. Ela enfiou a barra do jeans dentro das meias. Precisava saber. Continuou engatinhando e não demorou para encontrá-los. Os dois estavam mortos. Petra tinha levado um tiro nas costas e sido jogada pelada no topo do formigueiro. Ela era um mar de corpos vermelhos em movimento. Hans estava logo atrás da esposa no montinho menor. Soprava uma brisa constante do sudeste que embalava a lâmpada pendurada por um fio no meio do pátio. Os corpos de Hans e Petra eram iluminados e logo voltavam para a escuridão como se fosse um vídeo insano de uma instalação de arte. As formigas haviam comido o rosto de Petra e estavam entrando na cavidade ocular branca como osso para consumir o cérebro dela. O completo horror da cena a deixou sem fôlego. Ela começou a chorar. Chorou convulsivamente, abraçou-se e chorou mais um pouco. Siku as bochichas. Levei as crianças para uma caverna. Encontrei uma caverna, contou a Petra. O que você fez valeu a pena. Deu certo. Obrigada. Formigas começaram a morder os cotovelos de Heather. Ela se arrastou para longe do formigueiro e esfregou os braços. Estava prestes a voltar para a escuridão quando algo apavorante aconteceu. Hansi Mexu. Capítulo 37. Ela lutou contra o ímpeto de sair correndo e gritando. Passou engatinhando por Petra até o montinho menor, onde estava Hans, preso no chão. As formigas se agitavam no meio do cabelo dele. Seus olhos estavam fechados com força. Ele havia colocado os lábios para dentro e balançava a cabeça para lá e para cá enquanto soltava ar pelas narinas numa tentativa de impedir que os insetos entrassem na sua boca. O cheiro era terrível. Ele havia defecado, e os O'Neill o espancaram. Ela olhou, horrorizada, e então rapidamente engatinhou até ele. Pegou o cantil, jogou água sobre sua cabeça e afastou as formigas do seu rosto. Tirou as formigas das suas orelhas, matou-as e as jogou para longe. Ela pigarreou e derramou água na garganta dele. As formigas começaram a mordê-la na mesma hora. Suas pinças eram afiadas e incrivelmente doloridas. Hans devia estar agonizando. Hans, sou eu, a Heather. Heather? Não tenta falar. Vou tirar você daí, disse ela. Deu-lhe mais água e limpou seu rosto e pescoço. As crianças estão vivas também. A gente achou uma caverna e água. Não fala. Só aguenta firme. Não. Heather.
saia daqui. Os pulsos dele estavam amarrados com fios presos a estacas de barraca fincadas no chão. E os tornozelos também. Ritter, você tem que ir embora. Guarda as suas forças. Não fala nada. A gente tem comida e água. Você vem junto. Você precisa sair daqui. É só eu conseguir tirar essas estacas. Sou um homem morto, Ritter. É uma questão de horas. Abriram um buraco na minha barriga. Consigo sentir as formigas dentro de mim. Eu consigo salvar você. Não tenta falar mais nada. Eu consigo, disse Ritter, engasgando enquanto, desesperada, puxava as estacas. Eu não conseguiria andar, nem 10 metros. Eu consigo soltar você. E depois? Ele olhou para ela. A coitada da Petra está morta. Eu estou morto, mas tem duas coisas que você pode fazer por mim. Fala. Você trouxe o canivete? True. Primeiro, preciso que você corte o meu pescoço. Que? Você precisa me ajudar. Estou fraco demais para fazer isso sozinho. Ela meneou a cabeça. Não, por favor, qualquer outra coisa. Eu não tenho condições, Ritter. Você, a artéria carótida, fica na lateral do pescoço. Com essa faca, você consegue perfurar e aí vai ser meu fim. Eu não posso fazer isso. Preciso da sua ajuda. Por favor? Não. Eu seguro a sua mão. Guio você. Por favor? Ela fez que não com a cabeça. Mas sabia que ele estava certo. Sua boca se abriu e um fraquíssimo sim saiu. Hans contou a segunda coisa que queria que ela fizesse. Parecia pior que a primeira. Ela concordou também. Pegou o canivete e abriu a lâmina. Soltou o pulso direito dele do fio. Ele segurou a mão de Ritter e a guiou até a artéria carótida que pulsava, fraca, no lado esquerdo do seu pescoço. Aqui, disse. Estou com medo, disse ela. Você está com medo do quê? De matar alguém a sangue frio. Ritter, por favor, lembre-se de que não é você que está me matando. Eles me mataram. Eles são os assassinos. Ela tentava não olhar diretamente para ele, mas não conseguia evitar. O rosto de Hans era uma maçaroca de marcas de mordida, cascas de ferida e machucados. Por favor, disse Hans e empurrou a lâmina. Juntos, cortáramos pescoço dele. Ela desviou rápido do esguicho arterial e quase esbarrou na pobre Petra. As formigas haviam comido o rosto dela, e partes do seu crânio brilhavam sob as lâmpadas incandescentes. Levou menos de 1 minuto para Hans sangrar até morrer. Os dois voltaram a ficar juntos na morte. Ela tremia e se permitiu chorar. Respirou fundo e fez que sim para ele. Um pensamento lhe ocorreu. Se Petra e Hans tinham sido jogados ali, porque Tom não estava em lugar nenhum. O que será que fizeram com o corpo dele? Frenética, ela o procurou por 1 ou 2 minutos, mas ficou óbvio que haviam feito alguma outra coisa com Tom. Por quê? Porque precisavam de Tom. Porque iriam colocá-lo no carro junto com ela e as crianças mortas, lá no continente. Iam tentar fazer parecer um terrível acidente de carro. Lá longe, a uma grande distância daqui. Iam desaparecer com o casal holandês, mas Tom precisava estar guardado em algum lugar. Sem sombra de dúvida, num freezer dentro da casa. Ela meneou a cabeça. Essa história não vai colar, não é, Petra? O legista australiano não seria enganado, certo? Cedo ou tarde, olharia por um microscópio e perceberia que as células de Tom haviam sido distorcidas pelo gelo. Gelo no coração em pleno verão da Austrália. Não fazia sentido. O legista ligaria para a polícia, que rastrearia os últimos passos da família condenada. Ela fez que sim, taciturna, para si mesma. Esse seria o plano B, acabar com eles mesmo estando debaixo da terra. O plano A era acabar com eles agora. Era hora de pôr em prática a segunda parte do pedido de Hans. Já bastava de hesitação. Ela puxou a estaca mais próxima que prendia Hans ao chão, a do pé esquerdo. Puxar e balançar, era assim que as removeria. Ritter puxou a seguinte, que ficava ao lado, e, depois de algum esforço, conseguiu tirá-la também. Levantou a última estaca, a do pulso esquerdo. Hans estava pronto para ter sua cota de vingança. Capítulo 38. De trás do muro, Owen olhava para a cobra. Tinha construído um muro dentro da cabeça, um muro com tijolos igual ao de Minecraft. Ele se escondia atrás do muro quando não queria lidar com as coisas. E no último ano houve muitas coisas com as quais ele não queria lidar. Owen não tinha lidado com a morte da mãe. Não tinha lidado com o fato de o pai ter conhecido Ritter. Não tinha lidado com o casamento do pai com Ritter. Não tinha lidado com a mudança de Ritter para a casa deles. Não tinha lidado com a viagem para a Austrália e com o assassinato do pai. Não tinha lidado com eles três fugindo por aí de assassinos psicopatas dignos de Mad Max. E, acima de tudo, não tinha lidado com o fato de que tudo isso era culpa dele por se esconder atrás do muro e não dizer nada. Os tijolos do muro eram feitos de blocos de cimento. Grandes blocos cinzentos de cimento que, em Minecraft, dava para mover com facilidade, mas que, na vida real, eram muito mais pesados. Ele deu uma olhada por cima do muro para o mundo real, para a vida real. Sem dúvida, era uma cobra. O fogo deve tê-la acordado. Cobras não incomodavam a menos que fossem incomodadas, se alguém pisasse nelas por acidente ou algo assim.
Cobras deixavam as pessoas em paz, era o que todo mundo dizia, pelo menos. Cobras australianas não eram diferentes. Ele sabia muito a respeito de cobras australianas. Antes do voo, passou dias pesquisando sobre elas no celular e no computador. E não apenas leu a Wikipédia. Leu e-books e até comprou um livro na Amazon. Owen sabia que não era bom em esportes. Todos diziam que ele tinha dificuldades de aprendizagem. Algumas crianças o chamavam de burro quando os professores não estavam ouvindo. Sua mãe e seu pai lutaram muito para que as escolas aceitassem o diagnóstico de TAA, e agora ele tomava remédio e tinha mais tempo para fazer as provas. Já fazia 3 dias que estava sem medicação. Normalmente, quando davam tempo da Ritalina e dos ansiolíticos, ele ficava nervoso e estressado, mas não estava se sentindo estressado agora. Estava se sentindo ok enquanto via a cobra se desenrolar e rastejar até Olivia, que dormia. Tinha quase 2 metros de comprimento e era de um amarelo amarronzado. Nessa região de Vitória, só podia ser uma serpentemocassim cabeça de cobre. Essa espécie tinha presas cheias de peçonha na frente da mandíbula. Ele se lembrava tintim por tintim do que o livro Cobras da Austrália, de Wallace, dizia sobre elas. A peçonha é, pelos padrões australianos, apenas moderadamente tóxica. Mesmo assim, uma mordida não tratada pode matar um adulto com facilidade. Não existe antídoto para a peçonha da serpentemocassim cabeça de cobre. Esse tipo de cobra já tinha matado crianças no passado. Elas comiam pequenas criaturas, como gambás e coelhos. De vez em quando, iam atrás de alvos maiores, como vombates e cangurus. Será que uma menina dormindo parecia um vombate dormindo? Talvez. Ela era uma boa irmã. Na maior parte do tempo. A cobra se enrolou em formato de 8. Levantou a cabeça. São tímidas e retraídas por natureza. Preferem fugir a lutar quando fugir é uma possibilidade, dissera o livro. E fugir com certeza era uma possibilidade para essa cobra. Havia espaço mais que suficiente entre a fogueira e a parede da caverna. Não havia ninguém incomodando-a. Ela devia ter ficado com muita fome ali embaixo. Ele deduziu que, se Olivia fosse picada, seria culpa sua também. Owen voltou para trás do muro e o aumentou um pouco mais. Capítulo 39. Se tem uma coisa da qual os holandeses entendem é água. Hans entendeu que a fazenda dos O'Neill tinha sido construída sobre um aquífero subterrâneo. Não havia rios nem lagos na ilha holandesa, nenhum lugar para onde a água da chuva pudesse ir exceto de volta para o oceano ou para dentro daquelas camadas entre rochas. Os O'Neill andavam extraindo água dessa reserva havia décadas, e o poço já tivera que ser escavado ainda mais, porque a água original não era reabastecida. O poço em si já não era mais necessário, uma vez que a água era bombeada para uma cisterna. Mesmo assim, eles o mantinham. Hans tinha visto tudo isso e sabia que era um erro. Ritter conferiu se a barra estava limpa. Enquanto as formigas continuavam a morder, ela puxou Hans pelos pés até o poço que ficava a quase 10 metros de distância, no norte do complexo. Arrastou-o devagar e com cuidado, pois tinha medo de que os cachorros ouvissem ou ficassem interessados. Só escutou alguns latidos curiosos. Os cachorros talvez soubessem que havia alguma coisa acontecendo, mas ainda não estavam preocupados demais. O poço era coberto com uma grade de ferro para impedir a entrada de pássaros e gambás. Largo Hans e levanto a grade. Não era pesada, e ela a colocou com cautela no chão. Sentiu outra gota de chuva pesada no pescoço. Havia uma corda e um balde pendurados acima do poço para o caso de alguém querer beber água à moda antiga. Era um nó duplo, nada naval ou requintado, e ela o desamarrou em 1 minuto. Seu pai lhe havia ensinado uma dúzia de nós que tinha aprendido no exército. Um laís de guia já bastaria. Era um modelo fácil de reproduzir no escuro. É só fazer um 6, o coelho sai do buraco, corre atrás da árvore e volta para o buraco. Ela enlaçou os pés de Hans e o ergueu até a borda do poço. Usando a lateral do poço como uma alavanca parcial, abaixou os seus ombros doíam e ela suava, mas a polia improvisada estava dividindo o peso pela metade através da força mecânica, o que, ela pensou, era um ramo da física. Chupa, Owen. Abaixou e abaixou até que a pressão diminuiu e ela soube que ele estava boiando na água. Hans tinha ferimentos por todo o corpo, e, quanto mais seu cadáver boiasse lá dentro, maiores eram as chances de contaminar o suprimento de água dos O'Neill. Outro pensamento lhe ocorreu. O gerador da fazenda também estava contra o vento em relação aos cachorros. Engatinhou até o gerador, que ficava quase no limite do complexo. Era um monstrengo enorme, mais que suficiente para a fazenda e as outras casas. Um motor diesel industrial com 800 kW de potência. O estoque de combustível não podia estar muito distante. Exatamente. O diesel era guardado em 2 barris de plástico. Eram pesados demais para Ritter virá-los, e o plástico era grosso e feito para resistir a animais. Uma mulher determinada com uma faca poderia levar uma noite inteira para fazer um furo. Ela deu a volta nos barris, procurando por uma válvula de segurança ou algo do tipo, e, como havia imaginado, alguém tinha conectado uma bica a um dos recipientes para encher garrafões de combustível. Ritter deu 2 pancadas firmes na torneira, e o diesel começou a escorrer para a terra. A noite continuava quente, e um pouco do líquido começou a evaporar. Era difícil incendiar diesel em forma líquida, mas o vapor era altamente inflamável. Ritter devia ter trazido o isqueiro. Será que uma bala daria conta do recado?
Teria que testar. A gasolina ficava ao lado do diesel num barril parecido. Ela abriu a válvula e deixou o combustível escorrer também. Não ter diesel para fazer eletricidade significava que não seriam capazes de carregar o drone. Não ter gasolina significava nada de quadriciclos, motos ou caminhonetes quando os tanques secassem. Ela sabia que, até então, havia tido muita sorte. Ali não era lugar de arriscar ainda mais. Desapareceu de volta no meio do mato e seguiu para o norte do complexo. Começaram a cair gotas pesadas. Os cachorros estavam amarrados no pórtico da varanda da frente. 3 deles. Não eram exatamente cães de caça, mas com certeza havia algo de caçador naqueles animais. Ollie, Datados, Parisium exhaustos. Levantavam a cabeça de vez em quando na hora em que os mosquitos voavam para os mata-moscas e começaram a ganir quando a chuva ficou mais forte e mais gelada. Eram bons cachorros. Tiveram um ótimo último dia no planeta Terra. Ela se deitou no chão e se acomodou. Pegou a carabina nas costas. Seu pai havia crescido caçando gambás e esquilos nos bordos vermelhos e cornizos do condado de MC Creary, no Tennessee, bem no limite do estado. Heather era filha única, por isso ele quis compartilhar com ela o conhecimento sobre armas, assim como o pai dele tinha feito. Embora ela jamais tenha se interessado muito, foi inevitável acabar absorvendo bastante informação. E, de fato, agora tudo aquilo tinha lhe voltado à mente. Estava voltando havia dias. Sempre contra o vento. Sempre abaixada. Sempre em silêncio. Uma vez introduzida a Irmandade das Armas, não tinha como esquecer. Ela fez um montinho de terra debaixo do cano, do jeitinho que havia aprendido com o pai. Firmou a terra e garantiu que o cano estivesse na horizontal. E estava. Encontrou uma posição confortável e analisou o alvo. Uma brisa soprava do oeste para o leste, mas era fraca demais para fazer diferença a uma distância como aquela, de menos de 100 metros. Talvez fosse um pouco mais, quem sabe uns 120. Ela olhou pelo binóculo e entendeu onde cada cachorro estava deitado. Abriu a mira de aço da Linfield e a fechou novamente. Não era necessário usar uma mira de longo alcance. Havia algo tremeluzindo no seu campo de visão, uns 4,5 metros à esquerda. Ela tentou ignorar, mas não conseguiu. Deitou a carabina e engatinhou até o objeto para cobri-lo de terra, e, quando chegou lá, descobriu que era uma velha lata de pêssegos meio enterrada, mas ainda fechada. Colocou na bolsa e voltou à posição. Pegou a carabina e esperou até que parasse de se mexer e a mira ficasse imóvel. Desculpa, sussurrou e mirou no cachorro com uma mancha branca no focinho marrom. Era claramente o alfa. Ela mirou no grande flanco do animal. Ele estava dormindo. Ela apertou o gatilho, a carabina estalou e deu um coice, e o cachorro caiu e rolou na terra. Era muita poeira. O segundo cão se levantou e começou a latir. Ela puxou o ferrolho, e o cartucho de latão saiu com um tim. Colocou outro cartucho .303 e, através da poeira, mirou no segundo cachorro, que tinha um ar agradável de dingo. Matou-o com um tiro que atravessou o pescoço. Ela ejetou o cartucho e colocou outro .303. Todas as luzes da casa haviam se acendido agora, e as janelas estavam sendo abertas. Heather tentou mirar no terceiro cachorro, mas a poeira pairava no ar em colunas alaranjadas espessas em meio à escuridão, como uma foto de nebulosas tirada pelo Hubble. Uma cabeça apareceu numa das janelas do térreo. Parecia ser de Ivan. Ele gritava para alguém no pátio. Seria muito mais fácil acertar no torso dele que nos cachorros, um grande alvo parado de camiseta branca. Mas esse não era o plano, então ela o deixou para lá. Havia uma agitação crescente nos arredores da casa agora. Gritos, berros e até alguns tiros aqui e ali. Alguém começou a tocar um sino. A chuva começou a cair. Voltou a olhar para a varanda. A poeira enfim havia abrandado, e Heather mirou no cachorro. Ele latia feito doido. Acertou no peito e o matou instantaneamente. Foi um trabalho sórdido, mas necessário. Heather ejetou o cartucho e carregou mais uma vez. Pendurou a carabina no ombro e engatinhou os quase 20 metros até voltar à charneca. A chuva estava gelada, pesada e deliciosa. Talvez eles tivessem lunetas de visão noturna ou que detectassem imagens térmicas, por isso não era o melhor momento para ficar ali, de pé, e olhar toda orgulhosa o que tinha feito. Ela se preparou para ir embora, mas então Matt saiu da casa principal com seu cachorro, Blue. O cão começou a farejar o ar. O vento havia mudado. Ela estava entre o litoral e a fazenda, e seu cheiro seria levado pela brisa refrescante. Blue comico a latir. Matt soltou o cachorro da coleira e gritou para que todos calassem a boca. Blue foi direto para Heather. Era um cão inteligente. Ela gostou disso. Quantas balas será que ainda tinha? Devia ter conferido. Um soldado sempre sabe esse tipo de coisa. Era o que o seu pai teria dito. Ela mirou na extensão do corpo do animal e colocou o dedo no gatilho. O cachorro avançava mancando até ela o mais rápido que conseguia. Vai, Blue. Gritou alguém. Vai, rapaz, encontra essa piranha. Beru Ivan. Era um alvo muito menor, uma silhueta babona tentando correr em meio à poeira. A cada segundo, a distância entre caçador e presa diminuía, o que facilitava o tiro, mas também indicava a localização de Heather. Ela apertou o gatilho e errou. O cachorro acelerou.
Ela puxou o ferrolho para trás, recarregou, mirou, atirou, e a cabeça de Blue explodiu. Ele continuou correndo por meio segundo antes de cair numa poça de sangue arterial e poeira. Ela ouviu gritos no complexo. Ela atirou no Blue. Aquila Piranha Ataru no Blue. Peguem ela. Cadê ela? Está lá atrás do pneu. Lá onde? Seu bando de burros do caralho, é só atirar para todo lado. O complexo inteiro estava reunido. Um tiroteio irrompeu de meia dúzia de espingardas. Ritter já estava em movimento. A carabina nas costas e o rosto na terra. Rastejava pelo solo rachado e vermelho e por pedras afiadas e conchas que as geleiras arrancaram das montanhas e largaram ali na ilha holandesa durante um grande derretimento, milênios atrás. Ela rastejava mal, encostando o corpo no chão para não levantar poeira e não parecer que havia um gênio da lâmpada passando por ali e deixando fumaça vermelha no ar. Eles não desistiam. Era noite, e os bárbaros estavam vindo. A única questão era se os bárbaros eram eles ou ela. Ela se arrastou até estar a uns 50 metros de onde tinha dado o último tiro. Havia meia dúzia de homens furiosos gritando no pátio. Outros 3 atiravam grosseiramente na direção do arbusto de onde ela havia acabado de sair. 2 deles eram alvos parados, de pé um ao lado do outro feito 2 idiotas. Ritter deitou a carabina com cuidado no chão e puxou o ferrolho para trás. O cartucho vazio foi ejetado sem refletir a luz das estrelas e denunciar sua posição. Ela empurrou o ferrolho para frente de novo e colocou um dos seus preciosos últimos cartuchos no tambor. Ouviu uma mulher gritando no terreno da fazenda. Olhou pelo binóculo e viu que quem berrava era a mãe. Estava atrás da porta de tela, metade dentro e metade fora de casa. Ritter pegou a carabina e olhou para a mãe através da mira de aço. Meio no escuro, meio na luz, mas talvez valesse a pena. Será? Cortar a cabeça da serpente, mas aquilo não era uma serpente, era uma hidra. A mãe abriu a porta de tela e saiu para a varanda. Mãe. Volta para dentro. Vu pegar a Hilux. Gritu Matt. Não vem me dizer o que fazer. Oh, Matt, acho que estou vendo ela. Ali. Uma bala raspou numa pedra quase 3 metros à direita de Ritter. Murder. Tinha sido localizada. Ritter rastejou para salvar sua pele. Para o sul, para longe do complexo, para longe, longe, longe. Nem tentou evitar os pequenos arbustos repletos de espinhos ou as pedras afiadas. Rastejou com mãos, cotovelos, joelhos e pés o mais rápido que conseguia. Areia, pedra, rochas, terra vermelha, espinhos, tiros logo ali. Esporádicos num primeiro momento, mas então mais focados. Uma dúzia de homens e mulheres, ou mais, atirando nos arbustos ao sul da casa. Espingardas, carabinas e depois, irrompendo sobre todos os outros sons, o desolador e apavorante papapá de um fuzil AK-47. Ela achatou o corpo no chão. O AK rasgou o campo 7 metros à sua esquerda. Os cartuchos acertavam com força um velho tanque de água feito de aço e ricocheteavam em todas as direções. Ser atingida por um daqueles poderia matá-la com tanta facilidade quanto um tiro direto. Vai, mãe! Gritou alguém lá atrás. Segue em frente, disse a mãe. Para onde? Um tiro de espingarda irrompeu pelo ar. Ritter olhou de relance para trás. Conseguiu ver a mãe na cabine da Hilux. O carro vinha mais ou menos em sua direção. A velha estava inclinada para fora da janela com uma arma. A mãe explodiu em luz ao disparar a espingarda. Ritter se achatou no chão quando o tiro incandescente rasgou o ar sobre a sua cabeça. Achava que essa piranha velha mal conseguisse andar. Agora ela já não tinha mais chances. Levantou-se e correu para a escuridão da planície. Os faróis do Toyota a encontraram. A mãe recarregou a espingarda. Ritter se jogou no chão bem quando a mãe atirou. As balas passaram tão perto dessa vez que ela foi capaz de escutar os um acima. Ela se apoiou num dos joelhos e mirou a Linfield no motorista da Hilux. Ele a viu mirando. Desesperado, virou o volante. Ela apertou o gatilho e nada aconteceu. Ritter ejetou o cartucho vazio. Remexeu na bolsa, encontrou a munição, recarregou, mirou e apertou o gatilho. Uma bala atravessou o para-brisa. Ouviu o chiado dos freios, e desta vez o carro não a seguiu. Ou tinha matado Matt, ou ele havia mudado de ideia quanto à perseguição. Ela correu e correu e correu. Motos saíram à sua procura, uma para o sul e outra para o leste. Vieram o quadriciclo e até mesmo o drone. Quando já estava quase 1 quilômetro de distância, ela parou, recuperou o fôlego e bebeu água do cantil. De repente, as luzes da fazenda se apagaram. O gerador havia ficado sem diesel. Ela verificou a quantas andava o seu estoque de munição. Ainda tinha 3 balas na bolsa. Será que valia a pena arriscar um tiro a 1 quilômetro de distância? Será que valia a pena gastar um dos seus últimos 3 tiros para tentar incendiar vapor de diesel e gasolina? Por que não? Ela se deitou na terra, abriu a mira de longo alcance e mirou levemente acima do corpo escuro que era o tanque de combustível do gerador. A música na sua Kabika era, Days of the Lords, do Joy Division. Agora precisava tomar cuidado. Devagar. Puxou o gatilho. A ponto 303 atravessou direto o tanque de diesel e não incendiou nada. Droga. Será que devia tentar de novo? Ah, que se foda. Ela fez o ferrolho dançar. Meru.
Apertou o gatilho, e a carabina deu aquele confortável coice no ombro. O explosivo daquele cartucho lançou uma ogiva de chumbo que fez o cano emitir no ar um leve aroma de fumaça e o doce cheiro de pólvora. Aquela bala estava em curso de colisão com seu alvo desde que havia sido fabricada no norte de Londres, em 1941. Viajou pela charneca a mais de 2.000 km por hora. Houve uma explosão amarela tão grande que talvez chamasse atenção até no continente. Ela ouviu o estrondo 2 segundos inteiros depois de ver as chamas. Essa é pelo Tom. Ele era médico. E pelo Hans e pela Petra. E por deixar os meus filhos cagados de medo. Ritter se levantou e mostrou o dedo do meio. Capítulo 40. Ela correu por quase 1 quilômetro antes de parar e tomar um gole do cantil. Estava chovendo mais forte. A luz dos raios fazia sua silhueta se destacar contra o horizonte. Tinha cheiro da chuva de Seattle. De abeto. Bem diferente do cheiro daquele continente ressecado. Ela ficou se perguntando se todas as chuvas tinham o mesmo cheiro. Tom, morto, coitado, saberia a resposta. Levou 45 minutos para voltar até a caverna. Os O'Neill podiam conseguir mais cachorros, mas, por enquanto, os cães estavam mortos e os 3, a salvo. Owen estava sentado perto do fogo, esperando a... Oi, Owen, disse ela. Oi. Você está molhada. Está chovendo. Não consegui arranjar mais carne. Tudo bem por aqui? Oh. Eu matei uma cobra. Você o quê? Ali na parede. Não sabia se ia incomodar a gente ou não, mas estava rastejando na direção da Olivia, então tive que matar. Ritter estava em choque. Como é que é? Uma cobra. É sério isso? Está ali perto da parede. Ritter tirou a carabina do ombro. Havia, de fato, uma cobra morta perto da parede. Uma cobra marrom com quase 2 metros de comprimento. Achei que ela ia deixar a gente quieto. É o que a maioria das cobras faz, sabe? Mas aí ela começou a chegar perto da Olivia. Fiquei vendo de trás do meu muro. Tem esse muro que eu faço. Eu sei. Eu estava atrás do meu muro, mas ficava espiando por cima dele e vi que a cobra estava chegando mais perto, então tive que tentar matar. Ai, Owen. Meu Deus do céu! Disse ela e o abraçou. Hemos ordo a Olivia. Para quê? Eu matei o bicho. Olivia continuava dormindo, toda encolhida de lado perto da fogueira. Como você matou a cobra? Peguei uma pedra grande e joguei nela. I feel. A pedra bateu na parede da caverna, mas aí caiu bem na cobra e ela meio que ficou presa. Peguei outra pedra, cheguei perto e derrubei na cabeça dela. Por Deus, Owen! E se ela tivesse picado você? O jogador veneno. Elas não fazem isso. Ritter se aproximou para dar uma olhada no animal. Onde você aprendeu a fazer isso? No meu livro sobre cobras e no canal Tecnologia Primitiva no YouTube. Aquele cara faz 1 milhão de coisas com pedras. Você devia assistir. Mas acho que ela não estava 100% acordada. Elas têm sangue frio, então precisam se aquecer. Não foi uma luta justa. Olivia se mexeu. Você voltou, disse ela. Owen, conta o que você fez enquanto eu procuro outros convidados na caverna. Eu não, não quero ficar me gabando nem nada assim. Pelo menos uma vez na vida, pode se gabar. Owen contou a Olivia da cobra. Ela não acreditou até ele mostrar. A garota o abraçou e aí foi Owen que não acreditou. Ritter não achou nenhuma outra cobra na caverna. Esqueci de contar para vocês que encontrei uma lata de pêssego, disse ela e a pegou da bolsa. Nossa, isso aí deve ter uns 50 anos, disse Owen. Será que ainda é seguro comer? Perguntou Olivia. Só tem um jeito de descobrir. Ritter martelou o facão na tampa e a abriu com cuidado. Comeram os pêssegos. Eram os pêssegos mais gostosos da história do planeta Terra. As crianças beberam a água da conserva, conversaram e até riram. Os 3 se sentaram ao redor do fogo, e Ritter deu uma olhada no dever de ciências de Owen. As atividades iam muito além das suas capacidades, mas as crianças explicaram tudo. A gente precisa de um pouco de música, disse Olivia. Então canta, disse Ritter. Envergonhada a princípio, mas depois cada vez mais confiante, Olivia cantou e reproduziu os versos de rap de todo o Pink Friday, da Nicki Minaj. Owen se juntava a ela nos refrões. E você? Perguntou Olivia. Vocês não iam gostar. Sou uma mulher das antigas. Quase sempre, pelo menos. Mas eles insistiram enquanto ela mexia no fogo. Queriam uma história ou uma música. Ela se ofereceu para cantar Greta Van Fleet, Tame Impala ou Lana, mas Olivia queria algo realmente retro e hipster. Então Ritter acabou cantando todo o White Album, até as músicas ruins. Você canta muito bem, disse Olivia com toda a sinceridade. É mesmo, concordou Owen. Obrigada. Eles bocejaram, espreguiçaram-se, conversaram e caíram no sono um ao lado do outro. Crianças têm o dom do sono. Estavam tão serenas, faziam parte de uma manhã em que tudo aquilo chegaria ao fim. Ritter limpou a carabina e a deixou por perto. Tinha mais uma bala. Fechou os olhos, deitou-se no chão arenoso da caverna e, em alguns minutos, também caiu num sono profundo através da noite azul escura. Ela sonhou. As crianças sonharam. Os sonhos num ritmo quebrado.
Na superfície lá em cima havia apenas caos, tempestade e raios, mas ali embaixo, no mundo subterrâneo, estava tudo silencioso.